Seja bem-vindo a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Eu gostaria de pedir que, caso você entenda esse conteúdo como relevante, que curta, compartilhe, que se inscreva em nosso canal para nos ajudar, para que nós possamos atingir mais pessoas, né? Quanto mais curtidas, quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, mais o YouTube vai divulgar esse conteúdo para que outras pessoas tenham a oportunidade de ver também. Eu gostaria de falar um pouco, não preparei nenhum material em específico, gostaria de falar um pouco a respeito da concepção de pecado, natureza pecaminosa. Gostaria de refletir com você a respeito disso. E nós vamos começar, eu peguei aqui um artigo do Leandro Quadros, e nós vamos falar um pouco sobre a questão do pecado, né? O que é pecado na Bíblia? Só a Bíblia, não seres pecadores como você e eu, pode definir o que é pecado. Vamos ver o que ele coloca aqui. Pecados no Antigo Testamento. Ele vai fazer um pequeno comentário sobre 4 palavras. Primeiro, hatat. Eu acredito que seja essa a pronúncia, hatat. Aparece 293 vezes e seu significado básico é errar o alvo. Enfatiza um estilo de vida que se desvia do alvo. Então, estilo de vida, comportamento. Avon. 229 vezes, ideia de tortuosidade. Ele dá um dos exemplos, Lamentações 3:9. Vamos ver lá em Lamentações 3:9 o que nós poderemos achar a respeito. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. E sobre o que ele está falando? Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão de esconderijo, desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Então veja que ele está falando sobre alguém aqui, né? Que faz tudo isso contra ele, e ele disse, no verso 18, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te de mim a aflição e do meu pranto, do absento e do fel. Verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, uma coisa muito clara aqui, que Lamentações está colocando para nós, é que ele não está colocando a natureza pecaminosa como algo irremediável. Em que sentido? Ele não está dizendo que existe algo em nós que incondicionalmente, independente da nossa busca a Deus, vai prevalecer. Então, o sentido de tortuosidade não é algo que independe das nossas ações, dos nossos pensamentos ou das nossas palavras. Vamos lá, pecha, violação deliberada, premeditada, obstinada, então, comportamento. Recha, 30 vezes, estado dos perversos. Vamos lá, Isaías 57, né? Isaías 57. Isaías 57, verso 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Então veja que ele está aqui diferenciando, ele está se referindo aos ímpios, não é? Então ele está dizendo que existe um grupo que viola a palavra de Deus deliberadamente, aí ele considera como ímpios, né? Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus, não é? Vamos ver lá no comecinho, né? No verso 1, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal.
Então veja que ele faz uma distinção entre justo e ímpio. Então ele não está dizendo que esse estado dos perversos seja um estado de todos, mas o estado daqueles que violam deliberadamente a vontade de Deus. Então, nesses 4 termos, nós vemos que a noção de pecado aí, ela não tem a ver com algo que esteja fora dos pensamentos, palavras ou ações humanas, não é? Nesses 4 termos, considerando esses significados e considerando os versos verificados, nós vemos que a noção aqui é de comportamento, seja em pensamento, em palavras ou em ações. No Novo Testamento, hamartia, 175 vezes, significa errar o alvo, falha deliberada de um indivíduo em alcançar o padrão de Deus. O poder do pecado é tão hediondo e o seu domínio tão cruel, conforme o Tratado de Teologia, que Paulo quase personifica hamartia ao dizer que ele reina e domina sobre nós e que nos tornamos seus escravos. Só que Paulo diz que nós somos escravos do pecado até o momento que Deus habita em nós. No momento em que Deus habita em nós, ele faz o quê? Ele diz o quê? Fazei, pois, morrer em vós, perecer em vós o quê? A natureza pecaminosa. Fazei perecer tudo aquilo que vem da carne, que provém da carne. Parakoi ocorre 3 vezes, geralmente traduzido como desobediência, significa deixar de ouvir ou indisposição para ouvir, fechar os ouvidos para Deus, mais um aspecto comportamental. Parabases, 7 vezes, ideia de atravessar, de ir além, como quem entra em território proibido, transgressão, violação, então veja que nós estamos falando mais uma vez sobre comportamento, como agimos em relação ao que pensamos, como lidamos com aquilo que pensamos, como falamos, como agimos. Paraptoma, 23 vezes, deslize, falta, ofensa, transgressão, é a única que menos transmite a ideia de ato deliberado. Anomia, 14 vezes, desrespeito ou violação da nomos ou lei. Adiquia, injustiça ou ausência de justiça, impiedade. Romanos 1, 18 e 19. Eu gostaria de ler com você Romanos 1, 18 e 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, só no verso 18, nós percebemos o quê? Que é um ato do ser humano, é um comportamento do ser humano. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Então, veja que eu gostaria de verificar outros estudos posteriormente, mas esse é um dos que nós podemos verificar claramente a questão do pecado como comportamento do ser humano. Existe uma ideia que eu considero bastante perigosa, que é a seguinte: o ser humano, ao nascer, ele estaria fadado à condenação, porque ele nasce com uma natureza pecaminosa, a qual ele não pode vencer, segundo alguns. Ele não pode vencer essa natureza, ele não pode vencer gradativamente essa natureza pecaminosa para alguns, não é? Não vou entrar aqui no mérito do perfeccionismo, tá? Vou falar a respeito de uma ideia da impossibilidade, né? Não da obrigatoriedade de, em algum momento na história, alguma obrigatoriedade de ser perfeito. Não é essa a minha intenção. O que eu gostaria de comentar é a questão da natureza pecaminosa, como isso é tratado por muitos ou alguns, né? Aqui no Antigo Testamento interlinear, nós vamos ler o seguinte. Vou pegar aqui uma questão bastante básica para nós, em Gênesis mesmo, que diz o seguinte: Gênesis capítulo 3, né? Ele diz assim: eis que o ser humano se tornou como um de nós,
para conhecer bem e mal. Agora, para que não estenda a mão dele e pegue também da árvore da vida e come e vive eternamente, para longo tempo, o lançou e o derrevavre, o idurrei, o rurre, Deus, desde o jardim do Éden, para trabalhar o solo de que o que pegado desde ali, e expulsou o humano e fez residir a oriente do jardim do Éden. Então veja que Deus está dizendo que no momento em que Adão e Eva passam a conhecer o bem e o mal, eles passam a ser como um deles, semelhante, não igual, mas semelhante a um deles. Então veja que a ideia aqui não é que o fruto em si tornaria impossível o ser humano de obedecer. Veja que não existe essa ideia na questão do bem e o mal aqui. Tanto não existe que em nenhum local, em nenhum momento Deus dá a entender isso, né? Você vai ver Deus falando com Adão e Eva, com Caim e Abel, né? Considerando que Deus ali se agradou da oferta de Abel, ele também teria conversado com ele, teria se relacionado ali em um relacionamento de pai e filho, por exemplo, né? Como se fosse como pai e filho ali com Enoque, e assim com Noé, e assim sucessivamente. Você não vai ver ali, em nenhum momento, sequer uma sugestão de que as ações do ser humano tenham sido tomadas em virtude de uma impossibilidade de obediência. O que você vai ver ali é a Bíblia sempre colocando que o ser humano decidiu ir para o caminho mau, e quanto mais ele vai para o caminho mau, maior é a tendência dele pecar. Por quê? Porque mais contaminado fica o ambiente que ele está, ou seja, mais a sociedade fica numa tendência de pecar, e você nasce e convive naquele ambiente. Ou seja, o que a Bíblia está colocando é exatamente isso. Ela não está colocando que, a partir do momento que o ser humano ele peca, ele vai se tornar ali irremediavelmente um pecador, e que não há nada que possa ser feito, nem Deus pode fazer nada, a única coisa que pode ser feita é esperar a glorificação. Não é isso que o texto está falando. A ideia de que, mesmo com Deus, nós não consigamos vencer gradativamente a nossa tendência pecaminosa, ela não é apoiada pela Bíblia. Quando Paulo diz que ele luta contra o pecado, que ele fala que o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas na carne ele tem a lei do pecado que impera, está ali nele. Ele está falando de uma luta, ou seja, ele está lutando contra a natureza pecaminosa. Ele não está dizendo que é impossível, pelo contrário, ele está se chamando de miserável por ceder à natureza pecaminosa. Mas ele não está dizendo que isso vai ser uma constante, que a obediência dele vai ser uma exceção, nada disso. Pelo contrário, ele fala: aquele que furtava, não furte mais, fazei morrer, perecer a vossa natureza pecaminosa, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, não é? Porque você foi entregue a Deus, não é? Ele fala de uma nova natureza, ele fala que nós temos a mente de Cristo, dando a entender que que Deus modifica até mesmo aquilo que nós pensamos e, consequentemente, aquilo que nós falamos. Jesus disse que até por palavras frívolas nós prestaremos conta. Olha, por que ele falaria isso se não houvesse possibilidade de nós gradativamente vencermos, inclusive, as palavras que dizemos? Quando ele diz que os olhos são a janela da alma, e se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Qual seria o sentido dele dizer isso se não houvesse possibilidade de controlarmos o nosso comportamento? Então perceba que a ideia de que existe uma natureza que nos leva a ser pecador, independente do que nós pensemos, de como nós agimos, ela basicamente não tem o apoio do contexto bíblico. O que nós percebemos é que, na medida em que o ser humano ele preferiu seguir uma linha de uma vida de pecado, cada vez mais o ser humano teve problemas. As modificações no corpo humano, elas foram cada vez mais prejudiciais ao ser humano. Então essa é a ideia. A ideia não é de que por causa de Adão e Eva o ser humano se tornou irremediavelmente um pecador, independente do que ele pensa. Ou seja, essa ideia
e nisso eu vejo um problema de se adaptar a toda a Escritura a algumas frases de Paulo, ao invés de fazer o contrário. Paulo está sujeito a Jesus, Paulo está sujeito às Escrituras, não são as Escrituras nem Jesus que estão sujeitos aos livros de Paulo. Então nós temos que ler à luz das Escrituras e não o contrário. E o próprio Paulo nos diz exatamente o oposto disso. Paulo nos diz o quê? Lá em Romanos 1, de 29 a 32, que aqueles que fazem, e não somente fazem, mas induzem outros a cometer o erro, eles são dignos de morte. Jesus disse, aquele que pegar o menor dos mandamentos e transgredir e ensinar aos homens será chamado réu no juízo, será chamado menor no reino de Deus. Por que ele disse isso? Se não haveria necessidade de se obedecer nas mínimas coisas, né? Como alguns dizem, ao oposto do que Jesus disse. Jesus disse que mesmo o menor dos mandamentos se desobedecido, mesmo a menor das instruções se desobedecida, ela nos faz menor no reino de Deus. E, obviamente, ele está usando ali o sentido de condenação, de sermos condenados, de não herdarmos o reino de Deus. Veja que não há sentido em dizer que haja algum comportamento que seja tolerável se feito de forma deliberada. Um outro ponto também que nós precisamos entender é que a Bíblia não apoia a ideia de que mesmo com Deus não haja como vencermos a nossa tendência pecaminosa, vencermos, obviamente, gradativamente. Quando a Bíblia diz, se confessarmos, filhinhos, digo isso para que não pequeis. Por que ele diria isso se não houvesse possibilidade de lutar contra o pecado e vencê-lo gradativamente? Ele diz, filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o pecado vai tomar cada vez menos conta da vida do ser humano. O ser humano que recebe a Deus como seu Salvador e como seu Senhor, ele não vai viver uma vida deliberadamente em pecado. Se ele não vai viver uma vida deliberadamente em pecado, ele vai gradativamente vencer o pecado. O pecado vai atingi-lo, ainda que o pecado venha atingi-lo em alguns momentos. O pecado não vai ser mais a regra na sua vida. O pecado não vai ser mais a condição da vida do servo de Deus. Porque se eu não sou servo daquilo, aquilo não pode ser mais uma regra na minha vida. Se o pecado é uma regra na minha vida ou na sua vida, então nós ainda somos servos do pecado e não servos de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa linha de pensamento que se tomou na igreja, nas igrejas em geral, né, em muitas de nossas igrejas talvez, né, uma falsa ideia de humildade, uma falsa humildade. Quando nós vemos Deus falando sobre o sacrifício, Ele diz o quê? Olha, não me agrado dos sacrifícios, porque para mim o que eu quero de vocês é um coração transformado, é uma vida transformada. Então, o que Deus está dizendo ali para o povo? Ele está dizendo, olha, vocês entenderam errado o que eu falei. Eu não disse para vocês, eu não ensinei que o sacrifício seria algo para ser usado para que vocês pequem e fiquem com a consciência tranquila diante do pecado, independente de como esse pecado seja cometido. Ou seja, as pessoas haviam tomado ali como se o pecado devesse ser uma regra na vida delas e passou a ser algo deliberado. Esse é o grande risco quando nós, com uma suposta humildade, como a Bíblia diz, né, uma pretensa humildade, o culto aos anjos, nós entramos nessa questão de enfatizar o pecado, ao invés de enfatizar o poder de Deus contra o pecado. Isso é um grande problema. Nós precisamos mudar essa linha de pensamento na nossa vida. Não é isso que a Bíblia coloca para nós, não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando ela vai falar de Noé, ela fala, Noé era um homem justo e reto, justo e íntegro nos seus caminhos, ou seja, ele buscava obedecer a Deus. Quando a Bíblia nos fala de Moisés, a Bíblia nos fala que na época de Moisés não havia homem manso como Moisés, por exemplo. Quando Deus vai dar a lei para o povo de Israel, ele fala, para que vocês obedeçam a tudo que está aí. Porque ele diria para obedecer a tudo que está ali, se a intenção dele não fosse que eles buscassem obedecer a todas as coisas que estivessem ali. Ou seja, para que a obediência fosse regra e a desobediência fosse exceção.
Ele ainda usa termos como se você pecar por descuido, por desconhecimento da lei, a pena vai ser essa. Se você pecar deliberadamente, ou se você pecar determinado pecado que você for pego publicamente pecando, por exemplo, você vai ter uma determinada pena. Veja aqui, a ideia bíblica, ela não é uma ideia de que o ser humano tivesse uma condição em que ele seria imagina o seguinte: Adão e Eva pecam, e aí a partir dali, independente da vontade de qualquer ser humano, ele já está condenado. Quer dizer, ele não fez nada para estar ali, ele não pediu para nascer, aí ele nasce e alguém diz para ele assim: olha, não adianta você tentar obedecer a Deus, porque assim, você é um miserável independente do que você faça. Ora, onde está a justiça nisso? Não existe base bíblica para isso, e não existe muito menos base lógica para esse tipo de pensamento. Deus, quando a Bíblia diz que o ser humano passou a ter características como a característica de Satanás, quando ele diz que Satanás é o assassino desde o princípio, que ele é o pai da mentira e que nós compartilhamos isso com ele, ela está dizendo do nosso comportamento, ela não está dizendo da nossa condição natural. A Bíblia diz que o ser humano ele foi criado para as boas obras, para que de antemão andássemos nelas. E quando ele diz andássemos nelas, Paulo está falando do momento dele, ou seja, o que não faria sentido Paulo dizer que nós fomos criados para as boas obras, as quais de antemão Deus nos preparou para que andássemos nela. Se, a partir de Adão e Eva, não existisse a possibilidade de andar em boas obras. Ou seja, nós não fomos criados para as más obras. O pecado de Adão e Eva não impede de que em Deus nós façamos as obras para as quais o nosso corpo foi criado para as boas obras. Ou seja, a vida sem Deus, ela leva o nosso corpo a fazer o que é errado, a nossa mente a fazer o que é errado. A nossa mente em Deus, ela é levada a fazer a vontade de Deus. Ela é levada a agir conforme a vontade de Deus. Eu gostaria de finalizar lendo aqui uma parte que talvez até seja, inclusive, mal compreendida, não é? Eu gostaria de ler com vocês capítulo 8 de Romanos, mas eu vou buscar ler aqui no computador, porque está um pouco escuro aqui. Romanos capítulo 8. Vou colocar duas versões aqui, a Almeida Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional. Veja só o capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. E qual era a lei do pecado? O que ele falava que a lei do pecado fazia nele? O capítulo 7 nos mostra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. O pecado despertou nele a sorte de concupiscência. Sem lei estava morto o pecado. Ora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o pecado, sobrevindo o preceito, eu viveu o pecado. Ou seja, quando ele entendeu que o que ele estava fazendo era errado, ele percebeu que ele precisava fazer o quê? Que ele estava morto nos delitos, ele percebeu que ele precisava morrer para aquela natureza, inclusive. Ele viu que ele estava morto em seus delitos, nos seus pecados, e que ele precisava morrer para aquilo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Não o mandamento em si, mas a consciência de que ele é um pecador, de que ele estava em erro, que ele está em erro, é o que fez isso com ele. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Então ele está deixando claro, o pecado causou a morte em mim.
a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O que ele está falando? Ele está falando sobre comportamento, ele está falando sobre não só uma tendência para o mal, mas fazer o mal. E ele fala que existe uma tendência nele em fazer o mal e que na luta contra essa tendência existem momentos que ele faz o mal. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, na minha carne, ou seja, na minha vida carnal, ou seja, no meu instinto, se eu viver pelos instintos, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que ele está dizendo? Veja que nisso é importante entender Paulo à luz da Bíblia e não sujeitar a Bíblia a Paulo. Em nenhum momento a Bíblia fala que o ser humano com Deus não tem poder para lutar contra o pecado. Pelo contrário, Deus o tempo inteiro diz, olha, não é só possível, como é necessário obedecer. O que ele está dizendo é que humanamente ele não consegue efetuar. E existem momentos que mesmo com Deus ele cai, mesmo com Deus existem momentos que ele não consegue efetuar, ou seja, no momento que ele peca, quando ele fala não consigo efetuá-lo, ou seja, eu quero fazer, mas existem momentos em que eu acabo caindo. Ele não está dizendo que é uma condição irremediável. Então, o querer fazer o bem encontro a lei do mal que reside em mim. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Então, veja, ele fala de uma lei nos membros e uma lei na mente. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando de uma clara luta contra o pecado, ou seja, de não ceder aos instintos carnais. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí eu pergunto para você o seguinte, será que Paulo está se contradizendo? Porque ele fala assim, quando estávamos mortos para no pecado, e ele fala, fomos revividos em Cristo. Então, obviamente aqui, ele está usando uma hipérbole. Porque, ou seja, ele ainda está sujeito a alguns pecados, mas ele não está dizendo aqui que ele não pode obedecer à lei estando em Deus. Pelo contrário, o que ele fala aqui no capítulo 8? Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pelo pecado, Deus enviou seu Filho à semelhança de homem, como oferta pelo pecado, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, não vivemos segundo a carne. E olha o que ele vai dizer que é viver segundo a carne. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Olha só, ele fala, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que não faria sentido se ele tivesse dito lá em cima que ele está irremediavelmente sujeito ao pecado. E ele fala o quê? Olha só. No verso 4. Que não andamos segundo a carne. E ele se inclui, ele fala, não ando mais segundo a carne. Eu luto contra a carne, eu não cedo aos caprichos da carne. Luto contra a carne, mesmo que eventualmente eu venha a ceder, mesmo que eventualmente, em determinado momento, eu venha a cair. E naquele momento eu me torno sujeito ao pecado. Mas veja que ele não está dizendo isso como uma condição de regra na sua vida. Tanto que ele diz que ele não anda segundo a carne, nem ele nem aqueles que buscam a Deus. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é muito forte, irmãos, para que nós saiamos dizendo por aí que por causa da natureza pecaminosa, o ser humano não consegue obedecer a Deus. Pelo contrário, Paulo está dizendo assim, via de regra, o servo de Deus, ele vai obedecer, ainda que eventualmente caia em alguns momentos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês estarão no Espírito se o Espírito habitar em vocês. E se o Espírito habitar em vocês, o pecado não vai ser mais regra. É isso que ele está dizendo.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então ele está dizendo assim, olha, você vai morrer para o pecado e viver para Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. Então veja que ele, longe de dizer que o pecado deve comandar o ser humano, longe de dizer isso, ele está dizendo justamente o contrário. Ele está dizendo assim, olha, não é isso que Deus está falando para nós, não é isso que ele está ensinando para nós. Pelo contrário, ele está dizendo que em Deus, nós conseguimos vencer, não andaremos mais segundo a carne. E aí ele fala ele vai falar dos frutos, né? Lá em Gálatas, né? Vamos lá em Gálatas. Ele diz o seguinte, Gálatas 5, olha só, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E o que significa não estar debaixo da lei? Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem a tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, ele não poderia ter sido mais claro. O que ele está querendo dizer? Ele fala no verso 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só, e o que são as concupiscências da carne? Ele acabou de falar. Andar na carne, ou seja, é viver uma vida que, em regra, é uma vida pecaminosa, uma vida de pecado, uma vida de pensamentos, palavras e atos em pecado. Não existe noção do pecado fora disso na Bíblia. Não existe. O pecado ele vem em nós em pensamentos, palavras e ações. A tendência para fazer o que é mal não é minha, não sou eu que decidi isso. Deus, a Bíblia fala que ele vai condenar o ser humano por não andar nos caminhos dele. Ele fala lá, né, se nós formos no Apocalipse, conheço as tuas obras, a Bíblia claramente diz, para todas as 7 igrejas ele fala, conheço as tuas obras, o que não faria sentido se o homem pudesse viver, via de regra, uma vida de pecado. Então veja que a Bíblia não está dizendo que a natureza pecaminosa impossibilita o ser humano viver uma vida, via de regra, com Deus e abandonar gradativamente o pecado. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que aqueles que se resolverem viver dessa forma, eles não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque isso é obediência a Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Verso 24, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E o que ele fala que é andar em espírito? É não ceder ao pecado via de regra. Ou seja, o pecado vai ser cada vez mais uma exceção na vida do cristão que quer servir a Deus, que vive segundo o Espírito. E a Bíblia está dizendo isso claramente. Eu tenho vários estudos a respeito de Jesus e os evangelhos e a lei, a respeito de lei e graça, mas eu achei por bem falar alguma coisa a respeito desse assunto, porque existe uma tendência cada vez maior em vermos isso tomar conta
dos pensamentos de muitos cristãos. Quando, na verdade, a Bíblia não diz isso, e Paulo não poderia ter dito diferente. Por que Paulo não poderia ter dito diferente? Porque a Bíblia não pode se contradizer. Deus não poderia ter ensinado uma coisa de Gênesis a Malaquias, e nem através de Jesus, como nós lemos claramente nos seus evangelhos, para depois jogar tudo por água abaixo através de Paulo. Ou seja, é uma má compreensão das falas de Paulo que faz com que o ser humano entenda que a natureza pecaminosa o impossibilita de obedecer. Ela não impossibilita de obedecer, pelo contrário. A Bíblia está dizendo claramente aqui que a natureza pecaminosa ela tem que ser morta. A Bíblia fala, fazei perecer a vossa natureza carnal, os vossos instintos. Ele fala claramente lá que aqueles que pendem para a carne é que vão tender a fazer o que que vão ter a tendência a fazer o que é errado via de regra. O cristão, via de regra, ele vai buscar fazer a vontade de Deus, ainda que, eventualmente, ele venha a errar. Isso é o ensinamento bíblico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é? Existe essa discussão a respeito do Salmo 51, que pecado teria sido aquele, o pecado de Davi, o pecado da sua mãe. Agora, uma coisa é certa, nós não podemos pegar um verso isolado da Bíblia, muito menos muitas vezes em um contexto poético, e transformar isso num cavalo de batalha para ir contra todas as partes claramente ditas na Bíblia, que Deus fala, olha, eu quero que você obedeça a tudo que está aqui. Ainda que você não tenha uma vida impecável em todos os momentos, eu quero que você busque obedecer a tudo, em todas as coisas. E quando Jesus disse que aquele que desobedecer ao menor dos mandamentos, ele está dizendo bem claro para nós, não existe nada sem importância. Porque eu não consigo vencer nesse aspecto, mas para mim isso não é um ponto de salvação. Não existe esse conceito na Bíblia, irmão. Existe uma transgressão que não é ponto de salvação. Toda transgressão voluntária, ela implica em perdição. Então, buscar obedecer a Deus é um requisito necessário, segundo a palavra de Deus. É o resultado necessário daquele que tem fé. A Bíblia diz, porque em Hebreus 11, verso 6, porque é necessário, é um requisito, é necessário que aquele que crê em Deus, que venha até Deus, creia que Ele exista e que se torna galardoador aquele que presenteia aqueles que o buscam, aqueles que buscam a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que você possa ser edificado com esse conteúdo, que Deus nos abençoe mais uma vez, uma feliz semana e até o próximo estudo. Gostaria de orar com você. Obrigado, Deus, por mais uma vez aprendermos a Tua Palavra, pedimos que esteja conosco, nos auxiliando em todas as coisas, nos livre de todos os males, nos perdoe pelas falhas e pecados cometidos e que o Espírito Santo possa habitar em nós, que possamos ter a mente de Cristo, ter uma vida voltada a Ti em luta constante contra o pecado, Pai, que tanto nos assola, que transforme esse mundo cada vez mais em um mundo conturbado, em um mundo prejudicial, em um mundo de tristeza, de males. Nos ajude a sermos bons testemunhos, boas testemunhas de Ti nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo.